Abra sua Bíblia lá no livro de Jó, capítulo 1. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração, porque eu creio nesta noite que Ele tem uma palavra sobre o seu coração. Eu creio que Ele vai falar poderosamente. Eu aprendo uma coisa, missionário Deus, o trabalhar é dele, a obra é dele. Ele faz da maneira que ele quer, da forma que ele bem entender, porque isso aqui tudo é dele. Arabai, decante, oramanderrai, decanta. O trabalhar é dele, nós somos apenas um instrumento usado nas mãos do oleiro, e eu creio que nesta noite o oleiro quer falar com você. Eu creio que nesta noite o oleiro tem algo da parte do Senhor sobre a tua vida. Eu creio que Deus tem restauração. Eu creio que Deus tem algo especial, algo grande sobre a tua vida aqui nessa noite. Amém? Vamos estar lendo a palavra de Deus? E sempre quando eu vou ministrar, eu oro pedindo a Deus um tema, e Ele falava comigo, em meio às circunstâncias, Deus, Ele muda o cativeiro. Eu aprendo uma coisa, eu não sei qual é a circunstância, eu não sei qual é o vento, eu não sei qual é as percas, eu não sei o que talvez você está vivenciando a dor do luto, como Jó vivenciou, mas eu quero dizer para vocês, Deus, Ele muda o cativeiro, Deus, Ele faz, Deus, Ele trabalha da maneira dEle, da forma dEle, e sabemos que a história de Jó não foi fácil, porque eu aprendo uma coisa, sempre quando eu vou ler a história de Jó, eu falo que ele foi, mas a sua esposa, guerreira, missionária Adriana. Porque Marília, eu sempre falo a Deus, Senhor, não estou preparada para perder os meus filhos. Mas em tudo isso ele tem um propósito. A gente não entende o trabalhar do Senhor. A gente não entende os propósitos do Senhor. Faça como Jó, somente adore. Porque em tudo Deus tem um propósito. Amém? Vamos estar lendo aqui? Eu até vim aqui para fora, para a gente estar aqui meditando melhor, falando melhor. Estou aqui no tempo, no árduo trabalhar aqui da fazenda. Vamos estar lendo? A virtude, a tentação e as percas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas, era também muitíssima, a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa, de cada um no seu dia, e enviava e convidava as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, homem reto, Rabai decanta, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó Deus do balde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas
comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e tomaram e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Versículo 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os cadeus 3 bandos, deram para os camelos e tomaram os moços, feriram o fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas, comendo, bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22. Em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Pai querido, eu quero aqui nesta noite, Senhor, não desmerecer na oração da tua filha, da tua serva, mas eu quero aqui, Senhor, glorificar, quero aqui exaltar, quero aqui bendizer o teu nome, Senhor, nessa noite, porque o Senhor é santo, é poderoso, Pai. Meu Deus, para falar conosco, o Senhor fala conosco aqui nessa noite, porque eu creio, Senhor, em meio às lutas, em meio às percas. Meu Deus, o Senhor é Deus da restauração. Meu Deus, o Senhor é Deus da transformação. O Senhor é Deus da libertação. Meu Pai, eu creio que tudo o Senhor tem um propósito. A gente não entende o teu propósito, mas que não viemos querer entender, que nós viemos confiar, que nós viemos descansar, porque o Senhor é fiel, Pai querido, para cumprir promessas. O Senhor é fiel, Pai querido, para mudar nossa história, nosso cativeiro, mas que nós viemos, Pai, cada dia mais colocar a nossa fé em ação. Que nós viemos crer, Senhor, confiar naquilo que o céu já decretou, naquilo que o céu já determinou na mina do Narabai, decanta, na vida, Senhor, dos teus filhos, das tuas filhas, que se encontra, meu Pai, aqui nessa noite, que ainda, Senhor, vai ouvir essa mensagem, Pai querido, fala conosco e fica conosco, aqui eu te peço, em nome de Jesus, amém? Só quero aqui glorificar a Deus, sei que tem umas irmãs que estão aí, aqui comigo, Senhora Maria Rodrigues, irmã José, todas que estão aí, eu postei lá no privado, quero aqui glorificar a Deus pela vida de vocês. Irmãos, a Bíblia vai começar nos relatando a história de um homem a qual ele vivenciou percas, a qual o homem passou por situações difíceis. Eu vejo Jó como um homem guerreiro, como um homem de fé, que em meio às circunstâncias, em meio às percas, em meio à tentação a qual Jó estava passando, ele foi um servo verdadeiramente. Ele foi um adorador verdadeiramente. A Bíblia vai nos dizer que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E a Bíblia vai nos dar qualidade de Jó. A Bíblia vai nos dizer que Jó era um homem sincero, Jó era um homem reto, e Jó era um homem temente a Deus. E a Bíblia ainda vai nos dizer que Jó ainda se desviava-se da aparência do mal. E a Bíblia vai nos relatar que Jó, ele tinha 3 filhos, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E a Bíblia vai nos dizer que Jó era um homem que tinha bens materiais. Era um homem que tinha gado, era um homem que tinha terra, era um homem que tinha ovelhas, era um homem que tinha jumentas, tinha bois. Era um homem que ali tinha muitíssima gente ao seu favor. Porque eu imagino, missionária Adriana, como Jó, ele tinha bens, ele tinha propriedades, ele tinha fazenda. Eu imagino que a fazenda de Jó era uma fazenda muito grande, como a essa que eu estou.
como a essa que eu estou, porque aqui também tem muita gente que trabalha nesse lugar. E a Bíblia vai nos relatar que muitíssima gente que estava ali trabalhando ao seu favor. Estava trabalhando ali na fazenda de Jó. E a Bíblia vai nos relatar, irmãos, que Jó era o maior do Oriente. Eu imagino, missionária Adriana, por Jó, ele ter propriedades. Jó era conhecido no lugar que ele vivenciava. Era um homem de situação financeira bem. Era um homem ali que era muito conhecido por ter condição financeira, por ter fazenda, por ter gados ali naquela região. E a Bíblia vai nos relatar que Jó, ele fazia banquetes na casa de seus filhos. Eu imagino, irmãos, como Jó era um homem rico, era um homem de condição financeira. Quando a Bíblia vai nos relatar que Jó, ele fazia ali banquetes, ele sacrificava ali durante a madrugada, que caso seus filhos viessem pecar contra Deus. Eu imagino, irmã Josiele, que aquele banquete ali a qual Jó fazia com seus filhos, era uma mesa farta. Era uma mesa que eles estavam ali vivenciando um momento de comunhão. Porque eu aprendo uma coisa, irmã Jaqueline, que mesa é lugar de comunhão. E a nossa família, é isso que Deus ele quer de mim, de você, que nós viemos diante da nossa família ter um momento de comunhão. E Jó, ele tinha um momento de comunhão juntamente com seus filhos. E a Bíblia vai nos relatar que, como Jó era um homem temente, um homem sincero, um homem reto que se desviava da aparência do mal, a Bíblia vai nos relatar que Jó, ele oferecia ao local, segundo o número de seus filhos, caso porventura eles viessem pecar contra Deus. Então nós vamos ver que Jó era um homem temente, Jó era um homem obediente ali ao Senhor. Jó, ele tinha princípios ali dentro da palavra do Senhor, dentro da casa do Senhor, por ser obediente ao Senhor. E nós vamos ver, a Bíblia vai nos relatar, que vendo os filhos de Deus ali passear sobre a terra, também Satanás veio também ali estar rodeando sobre a terra. E a Bíblia vai nos relatar aqui no versículo 7 do livro de Jó, capítulo 1, que o Senhor começa ali a ter um diálogo com Satanás. O Senhor pergunta para Satanás, de onde vens? E Satanás fala para ele, de passear, de rodear sobre a terra. De passear sobre a terra. E nós vamos ver que o Senhor fala para Satanás, observaste tu, meu servo Jó, um homem temente, um homem sincero, um homem reto, e que se desvia da aparência do mal. E nós vamos ver que Satanás fala para ele, mas porventura teme Jó, Deus deu balde, porventura não cercaste Jó de bens. E nós vamos ver que Deus, ele permite ali Satanás tocar nos bens materiais de Jó, mas não era para Satanás tocar ali na vida de Jó. E nós vamos ver que Satanás, ele sai ali da onde ele estava, e a Bíblia vai nos relatar que ele começa ali tocar. Ele começa ali tocar nos bens materiais de Jó. O que eu acho mais interessante é que antes dele ali tocar nos bens materiais de Jó, a Bíblia vai nos relatar que o Senhor fala para ele, toque em tudo quanto tem e verá se ele vai blasfemar. Sabe que eu aprendo uma coisa? É que Deus, ele conhece o meu e o teu coração. Ele sabe se eu e você vamos ser verdadeiros diante da presença dele, aquilo que Deus, ele dá sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ele sabe se eu e você, em meio às dificuldades, em meio às percas, ele conhece se eu e você nós vamos blasfemar contra ele, se nós vamos murmurar contra ele. Porque eu olho para a história de Jó, irmãos, eu vejo a minha história num certo ponto das percas. Porque eu falo que Jó, em meio às lutas, em meio às percas, vivenciando a dor do luto. Essa dor do luto, irmãs, eu falo para Deus, Senhor, eu não seria capaz de passar o que Jó passou, perder os filhos a qual ele tinha. Porque nós, como mãe, missionária Adriana, eu imagino para quem perdeu os filhos, missionária Josiele, é uma dor muito grande. É uma dor muito grande, uma dor do luto muito grande.
E eu falo para o Senhor, Senhor, eu não estou preparada para vivenciar a dor do luto de filhos. E nós vamos ver que o Senhor permite ali Satanás tocar. E a Bíblia vai nos relatar que ele sai ali diante da face do Senhor. E a Bíblia vai nos relatar que como era muitíssima gente que trabalhava ali ao seu favor, que trabalhava ali na sua fazenda, nas suas propriedades. Eu imagino que Jó, ele tinha muito gado. Ele tinha muita jumenta, porque a Bíblia vai nos relatar a quantidade a qual Jó ele tinha. Ele tinha 7.000 ovelhas, ele tinha 3.000 camelos. Ele tinha 500 juntas de bois, 500 jumentas. Então nós sabemos ali que a fazenda de Jó não era uma propriedade pequena, era uma propriedade grande. E muitíssima gente trabalhava ao seu favor. E a Bíblia vai nos relatar que um mensageiro, ali a Bíblia vai nos relatar que todos estavam ali no banquete. E a Bíblia vai nos relatar que o mensageiro de Jó, ele veio e falou para Jó que os bois lavaram e as jumentas passeiam junto a eles, e que deram a eles sobre os sabeus, e que feriram o fio das espadas, e somente eu escapei para te trazer as boas novas. E nós vamos ver, começar vendo as percas de Jó. Os bens materiais de Jó, ele perdendo os bens materiais. E a Bíblia mais uma vez vai relatar que veio um fogo do céu, caiu do céu e queimou as ovelhas. E só eu escapei para te trazer as novas. E mais uma vez nós vamos ver outra perca de Jó. Que estando ali falando, ordenando os cadeus, deram os camelos e tomaram os moços e feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer as novas. E mais uma vez nós vamos ver o mensageiro vindo até Jó e falando que veio Arabai de manto e de arrai de canta um vento e que derrubou e mataram todos os filhos que estavam ali comendo, estavam ali no banquete. E que eu acho mais lindo da história é que o mensageiro ainda fala, só eu te escapei para te trazer as novas. Mas nós vamos ver aqui no versículo 20, é que Jó ele se levanta e fala, ele rasga o seu manto, ele raspa a sua cabeça e fala. E disse, nu saí ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O que eu acho mais lindo dessa história, missionária Adriana, no versículo 22, nós vamos ver que Jó ele não pecou contra Deus para passar essa situação. Porque a Bíblia vai nos relatar que ele era um homem sincero, um homem reto, um homem temente. Ele se desviava da aparência do mal. Mas tem situações que Deus permite eu e você passar para vermos a nossa fidelidade diante dos propósitos do Senhor. Para vermos se nós vamos ser sinceros, verdadeiros. Para ver se nós vamos permanecer fiel diante da presença do Senhor. E nós vamos ver ainda mais no capítulo 2. A Bíblia vai nos relatar diante daquelas percas, diante da dor do luto, a qual Jó estava vivenciando. Porque Deus dá uma permissão para Satanás, eu aprendo uma coisa. Deus, ele permite, irmãs, Satanás tocar nos bens materiais das nossas vidas. Deus, ele permite Satanás, ele tocar na nossa saúde. Para testar se eu e você verdadeiramente vamos ser fiel diante da presença dele. Se meio à circunstância a qual eu e você está vivenciando, nós vamos ser fiel verdadeiramente diante da presença dele. Se nós vamos permanecer, ou se nós vamos sair da presença do Senhor, ou se nós vamos desviar, ou se nós vamos desviar até do pecado, ou até de algo que está desagradando o coração de Deus. Porque eu aprendo uma coisa, missionária Adriana. Deus, ele dá, mas ele também tem o poder de tomar. Porque nós estamos vivendo uma época em muitos querem vivenciar milagre, quer ver Deus fazer, quer ver bênçãos ser derramadas, irmãs. Mas está aí no pecado, está fazendo coisas que desagradam o coração de Deus, quer ser abençoado. Mas não faz como Jó, não se desvia da aparência do mal, porque Jó ele se desviou da aparência do mal. E nós vamos ver que ainda Deus permite no capítulo 2, Arabai decanta, Satanás tocar na saúde de Jó. E a Bíblia vai nos relatar que Jó, ele pega uma doença de chagas, que se espalha sobre o seu corpo.
E a Bíblia vai nos relatar que Jó, ele pega um pedaço de telha e começa ali a raspar. Eu imagino que como estava espalhado no seu corpo, virou aquela coceira. E Jó, ele começou ali a coçar, pegou aquele pedaço ali de telha e começou ali a coçar. Começou a raspar as suas feridas. E a Bíblia vai nos relatar que Jó, ele senta no meio da cinza. E a Bíblia vai nos relatar que a sua mulher fala para ele: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas como Jó era um homem temente, um homem sincero, um homem reto, diante da presença do Senhor, ele fala: tu fala como uma louca, mulher. Sabe o que eu aprendo com a história de Jó? Mesmo em meio à circunstância a qual eu e você estamos vivenciando, mesmo em meio às percas a qual você talvez hoje está vivenciando, talvez você está vivenciando como Jó, talvez você tinha bens materiais e você perdeu, talvez você também está vivenciando a dor do luto. Mas eu entendo uma coisa, que Deus, ele permite situações na minha e na tua vida para provar a minha e a sua fidelidade, para ver se eu e você vai ser sinceros, se vamos continuar na presença do Senhor, buscando, arabai, decanta. Eu vou falar, Espírito Santo, mesmo quando nós temos bens materiais, se nós vamos continuar buscando, se nós vamos continuar verdadeiramente servindo ao Senhor com sinceridade, porque hoje é fácil, missionária Adriana, adorar quando tudo vai bem, adorar quando eu e você tá arabai decanta com saúde, adorar eu e você quando nós temos fazenda, quando nós temos gato, adorar eu e você quando a arabai decantador do luto não chega dentro da nossa casa. Mas eu quero ver você adorar, irmãos. Quero ver você adorar, irmãos, como Jó estava adorando em meio às percas, em meio à dor do luto, em meio àquela doença de enfermidade, de chagas, em meio àquela situação a qual ele estava passando. Porque nós estamos vivenciando um tempo, arabai, decanta, que muitos querem vir para a presença do Senhor por causa de bens materiais, por causa de riqueza. Muitos hoje não querem servir a Deus verdadeiramente, não querem buscar a face do Senhor verdadeiramente. Deus permite situações na minha e na tua vida para nos colocarmos de pé, para nos arabai decanta. Eu vou falar, Espírito Santo, para vermos se verdadeiramente nós vamos servir a Ele de corpo e alma, de espírito e alma. Arabai decanta. Se nós vamos ser fiel até o fim. É muito fácil, irmã, servir quando a nossa geladeira está cheia. É muito fácil nós servirmos a Deus quando o nosso celeiro está cheio. É muito fácil, missionária Adriana, arabai decanta. Nós servimos a Deus quando tudo vai bem, as portas estão abertas. A nossa casa vai bem, o nosso casamento vai bem, nossos filhos estão diante da presença do Senhor. Mas Deus está dizendo para alguém nessa noite, arabai decanta, essa circunstância a qual você está vivenciando hoje é Deus te preparando, é Deus te preparando para que você possa entender os propósitos a qual Deus tem sobre a tua vida. Porque é muito fácil adorar quando tudo vai bem, mas eu quero ver se você vai ser verdadeiro, se você vai ser sincero, se você vai ser temente no meio dessa circunstância a qual você está vivenciando, no meio dessa dificuldade, no meio das portas fechadas, no meio dessa tempestade a qual o seu casamento está, a qual essa tempestade aí dentro da arabai decanta, do seu filho que você está vivenciando, que está passando os caminhos do Senhor. Deus, ele está testando a tua fidelidade, a tua fé. Ele está vendo se você vai ser uma serva, um servo verdadeiramente na presença do Senhor. Porque por isso que Deus, ele permite, irmãos, ele permite Satanás, arabai decanta, tocar muitas das vezes daquilo que mais dói em mim e você. Porque como eu falei, o que mais dói em mim é meus filhos. Porque eu lembro no ano de 2015, missionária Adriana, Deus falou comigo: se tu não se consertar, filha, primeiro tu vai pegar uma doença chamada AIDS, da AIDS eu vou te descer a sepultura. E se tu não se consertar, filho, teus filhos vão para arabai decanta, vão vivenciar a mesma situação, a mesma maldição de paz. Então Deus, ele permite situações na minha e na tua vida para que nós possamos se posicionar, para que nós possamos tomar uma atitude verdadeiramente diante da presença dele. Porque nós estamos vivenciando um tempo que muitos, missionária Maria Rodrigues, que tem brincado diante da presença de Deus, que tem achado que Deus é brinquedo, que tem achado que Deus é servo.
Não, meu querido. Entenda uma coisa, servo é você. Entenda uma coisa, é você que tem que obedecer. É você que tem que andar com sinceridade, com verdade. É você que tem que tomar uma posição verdadeiramente de servo diante da presença de Deus. Arabai, decante, oremandehai. Ele quer uma posição verdadeira. Ele quer um posicionamento verdadeiro. Ele quer um posicionamento verdadeiro. Ele quer uma sinceridade diante da presença do Senhor. Porque de muitos que têm brincado, que acham que vai vir para a presença do Senhor e que vai ser mar de rosas, que vai ser só chave de carro, eu vou falar, que vai ser só chave de casa, ai, darabai, decanta, que não vai passar por luta, que não vai passar por provação, que não vai passar por dias difíceis, com geladeira vazia, com portas fechadas, missionária Adriana. Muitos vêm achando que vai ser um mar de rosas. Eu vou falar, Espírito Santo, um evangelho de rosas, marabai, decanta. Mas eu aprendo uma coisa, o evangelho ele é espinho, o evangelho é espinho, vai ter momentos que nós vamos olhar e vamos falar, Pai, é só o Senhor da minha vida. Nós vamos olhar, irmãs, momentos que nós estamos passando, dificuldade a qual nós estamos passando, nós vamos olhar e falar, Pai, é o Senhor comigo nesse momento dessa provação. Talvez você entrou aqui nessa noite, você que vai me ouvir, talvez você está vivenciando como Jó, a dor do luto. Talvez você está vivenciando como Jó, a dor das percas. Mas entenda uma coisa, em todo o tempo, Deus, Ele está contigo. Em todo o tempo, Deus está aí do seu lado. Em todo o tempo, no momento da dificuldade, no momento da provação, no momento da luta, Deus, Ele está comigo e com você. Porque nós vamos ver que diante daqueles amigos de Jó, porque a Bíblia vai nos relatar, que quando os amigos de Jó, eles ficam sabendo que Jó estava passando, eles vão até Jó. Mas aí, missionária Maria Rodrigues, quando eles ficam sabendo da situação que Jó estava passando, em vez de eles estar dando palavra de apoio, eles estavam ali julgando Jó. Eles estavam ali levantando julgamento sobre a vida de Jó. Sem saber se verdadeiramente o que eles estavam falando, eles que Arabai decanta, eu vou falar, Espírito Santo, se eles tinham certeza daquilo que eles estavam fazendo, aquele julgamento sobre a vida de Jó. E eu aprendo uma coisa, missionária Maria Rodrigues, que diante dos julgamentos, a qual muitos estão olhando para mim, para você, talvez está falando que você pecou contra Deus, que você está passando essa situação porque você pecou. Está passando essa situação porque alguém da sua casa está aí no pecado. Mas você está servindo, você está sendo servo, verdadeiramente está buscando, está fazendo a vontade do Senhor, porque é muito fácil eu julgar, é muito fácil eu apontar o meu irmão. Eu vou falar, Espírito Santo, porque nós estamos vivendo uma época assim. Muitos estão apontando, muitos estão julgando, mas para falar uma palavra amiga, para falar que Deus é conosco, para falar que Deus vai mudar a nossa história, que Deus vai mudar o cativeiro, hein? Nós não achamos ninguém, podemos contar no dedo, mas Deus está dizendo para alguém nesta noite, ei, essa circunstância a qual você está passando, eu estou contigo. Essa circunstância que você está vivenciando, essa dor do luto que você está vivenciando, eu estou do teu lado. Eu estou passando contigo, eu estou segurando as tuas mãos, porque eu vejo as tuas lágrimas, eu vejo o teu desespero, eu vejo a tua angústia, Arabai decanta, porque eu vejo aquela mulher de Jó, ele não falou por mal, porque ela vivenciando aquela situação, irmãos, entenda uma coisa, ela vivenciando aquela situação, a dor do luto, a dor das percas, ela falou para Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Tem certas situações, irmãs, Sarabai decanta, que às vezes até vamos blasfemar contra Deus, vamos falar palavra que desagrada o Espírito Santo, porque a Bíblia fala que nós somos pecadores, nós pecamos no modo de pensar, no modo de falar e no modo de agir, porque não tem nenhum santo aqui nessa noite. Eu vou falar, Espírito Santo, nós somos pecadores, nós somos falhos. Se falarmos que nós somos santos, nós estamos pecando, nós já estamos pecando contra o Senhor. Porque eu sei que em muitas circunstâncias a qual nós vivenciamos, nós queremos colocar Deus contra a parede, nós queremos blasfemar, nós queremos murmurar. Mas eu aprendo uma coisa com a história de Jó. Em meio à circunstância a qual nós estamos vivenciando a nossa mente, vamos adorar. Em meio a essa circunstância a qual você está vivenciando essa enfermidade hoje, essa enfermidade, talvez o médico falou que não tem mais jeito, talvez a medicina falou que não tem mais jeito, mas eu aprendo uma coisa, aos olhos do Arabai decanta, do Deus que eu sirvo, aos olhos do Deus que eu sirvo, que ainda faz de milagre, ele muda o cativeiro. Ele ainda restaura, ele muda o cenário a qual você está vivenciando.
Porque Ele é fiel, basta eu e você obedecer. Basta eu e você ser sincera, ser reta, verdadeira. Porque crente, irmãos, eu falo que até o diabo é. Agora, ser servo é diferente. Ser servo, missionário Adriano, é obedecer. Ser servo é renunciar. Ser servo é servir a Deus. É largar o eu, é largar a soberba, é largar a arrogância, entender os propósitos do Senhor. Que mesmo em meio à dor do luto, e mesmo à dificuldade, e mesmo a circunstância que está vivenciando, mas eu estou servindo, eu estou obedecendo, eu estou fazendo aquilo que Deus colocou para mim fazer. É isso que é ser servo. Arabai de canta. Arabai de mancho de rai de canta. Aí nós vamos ver, hora nenhuma, Jó blasfemando contra Deus. Hora nenhuma, Jó ele blasfema contra Deus. Deus, ele conhece o meu e teu coração. Aí eu aprendo uma coisa, irmã Josiane. Aí eu aprendo uma coisa, irmã Elisama. Tem coisas que Deus não dá para mim e para você, sabe por quê? Porque muitas das vezes a soberba vai entrar no nosso coração, a arrogância vai entrar no nosso coração. Tem coisa que nós colocamos diante da presença do Senhor, tem coisa que nós oramos, mas muitas das vezes Deus não entrega. Talvez você está aí murmurando, você está reclamando, talvez você está decanta, eu vou falar, Espírito Santo, colocando Deus contra a parede, está questionando a Deus, perguntando por quê, que Deus não fez, que Deus não te entregou. Sabe o que eu aprendo? Tem coisas a mim na tua vida, se Deus entregar, decanta, ele sabe que a soberba vai subir no nosso coração, ele sabe que a arrogância, ele sabe que nós vamos deixar de servir a Ele. Ele sabe que nós não vamos mais ficar no propósito. Que vou falar, Espírito, que nós não vamos mais orar, que nós não vamos mais buscar. Tem coisas, missionária Maria Rodrigues, que Ele não entrega. É porque Ele conhece o meu e o teu coração. Ele sabe se verdadeiramente nós vamos continuar servindo a Ele. Se verdadeiramente nós vamos estar diante dos propósitos dele, porque Deus tinha um propósito sobre a casa de Jó. Deus tinha um propósito sobre a família de Jó. Deixa eu dizer algo da parte do Senhor. Deus tem um propósito sobre a tua casa. Deus, ele tem um propósito sobre a tua vida, sobre a tua família. Ele tem um propósito. Entenda o propósito dele. Somente obedeça. Somente obedeça. Seja sincero, seja reta, verdadeiro. Seja temente ao Senhor. Eu aprendo uma coisa: quando nós somos tementes, nós obedecemos. Quando nós somos tementes, nós entendemos a voz dele, porque Jó, ele conhecia a voz do Senhor. Eu e você, nós temos que aprender a conhecer a voz do Deus que nós servimos. Nós temos que entender a voz daquele que fala comigo e com você. Porque Deus, ele muda o cativeiro de Jó, mas através da oração, através da oração que Jó ele faz para os seus amigos. Nós vamos ver lá no capítulo 42, Deus, ele restaura, porque Jó, ele faz uma oração pelos seus amigos. Talvez tem pessoas que estão te condenando, tá te julgando. Talvez tem pessoas que estão falando que Deus não vai mudar a tua história, não vai fazer dentro da tua casa. Talvez Deus muitos estão olhando e estão falando que Deus vai deixar você com as portas fechadas, você vai passar o financeiro do jeito que está. Deus não vai mudar o cativeiro, Deus não vai restaurar a vida do teu filho. Mas eu aprendo uma coisa: enquanto nossos inimigos estão se levantando contra a minha vida e contra a tua vida, contra a tua casa, você está orando pela vida do seu inimigo. Você não está blasfemando, você não está levantando contra ele. Porque o segredo é eu e você permanecer em silêncio, somente adorar. Pode se levantar, pode falar, pode querer te acusar, pode tentar querer achar algo, aquilo que você não fez, porque eles estavam tentando achar algo que Jó não fez. Eles estavam tentando entender, mas acusar Jó daquela circunstância a qual ele estava passando, porque ele pecou contra Deus, e nós sabemos que ele não pecou contra Deus. Nós sabemos que era um homem sincero. Talvez tem pessoas olhando, decanta e falando: ela está passando por isso porque pecou contra o Senhor. Está passando por isso porque a casa dela está bagunçada. Não, decanta. Deus, ele conhece a sinceridade do seu coração. Deus, ele conhece a tua fidelidade diante dos propósitos do Senhor. Talvez não está fácil você servir a ele, tá a dor do luto, as percas, decanta. Eu passei, irmãs, as percas, perdi já 2 heranças.
Mas uma eu entendi porque Deus tinha um propósito na minha vida, na minha casa. Eu tive que entender o propósito do Senhor. Eu tive que entender que muitas das vezes a soberba que entra no nosso coração, arabai decanta. Deus ainda, ele abate o soberbo, porque é bíblico, ele abate o soberbo. Muitas das vezes Deus dá algo nas nossas mãos, dá um dinheiro, irmãs, a soberba começa. Aí nós queremos servir, irmã Glauber, Deus de qualquer jeito. Eu vou para a igreja no dia que eu quero, eu vou para a igreja na hora que eu quero, eu faço da minha maneira, aí eu aprendo uma coisa, arabai, Deus está dizendo para alguém, não é da sua maneira, não é do seu jeito, é do meu jeito. Por isso que eu permiti Satanás tocar, por isso que eu permiti Satanás tocar, fazer um rebuliço aí dentro da tua casa. É para você entender que não é do seu jeito, é do meu jeito. É para você entender que essa soberba, vou falar, rabai, decanta, esse narizinho empinado, essa arrogância, é para você descer, para tirar essa soberba. É para você que, decanta, é para você que entender que sem Deus você não pode nada. É para você entender que sem Deus você não faz nada. Se não for as mãos dele tendo misericórdia, porque a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor, ela nos alcança todo dia. Se não for misericórdia do Senhor, irmã Jaqueline, decanta, nós não estaríamos aqui. Aí nós temos que entender, decanta, que Deus, ele tem um propósito em tudo, decanta, em tudo que nós estamos passando. É um aprendizado para mim e para você. É para nós diminuirmos cada dia mais na presença dele. É para nós entendermos, decanta, que quem dá a vida, que quem tira a vida ainda é ele. É para nós entendermos, se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Como ele disse, decanta, se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Ele é Deus do mesmo jeito. Se você sair da presença do Senhor, ele vai ser Deus do mesmo jeito. Se você, decanta, tá blasfemando aí, ele vai ser Deus do mesmo jeito. Mas ele quer que você aprenda, ele tem um propósito. E nesse meio essa dor, ele tem um propósito. No meio dessa perca, ele tem um propósito, porque eu aprendi os propósitos do Senhor. Eu entendi o trabalhar do Senhor. Entendi que quando eu perdi uma herança, irmãos, de 50 mil, porque eu falei com Deus, eu fui no monte, missionária Adriana, eu fiz um propósito com Deus em cima do monte. E eu recebi essa herança muito rápido. E Deus, que ele falou que iria me dar. Mas eu entendi uma coisa, Deus, ele permitiu Satanás tocar para mim entender que quem manda na minha vida ainda é ele. Que eu não faço do meu jeito, eu faço do jeito dele. Porque quem me deu a vida, quem me tirou lá do lamaçal do pecado ainda foi ele. Aí eu tenho, decanta, eu tive que entender que a soberba que estava descendo sobre a minha vida, o nariz empinado, decanta, ele queria mudar. Não, primeiro você vai aprender, porque primeiro para mim te dar um dinheiro, vou falar isso para você tem que ter humildade. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? É humildade, ele quer que você tire essa arrogância, ele quer que você tire esse eu, ele quer que você tire essa soberba do seu coração. Por isso que Deus não te entregou, porque ele sabe o teu coração. Ele sabe que você vai mudar diante dos propósitos dele, entenda uma coisa. Aí Deus permitiu Satanás tocar. Aí comecei a perder uma vaca, nós começamos a alugar terra, perdi uma vaca, aí foi morrendo bezerro. Aí eu fui vendo que o pastor que estava junto conosco, ele olhou para mim e falou assim, eu fiz vocês perderam a benção. Aí eu fui entendendo Deus mudando, porque a igreja estava bem assim. A casa do pastor era assim, a igreja era assim, a nossa casa era mais para baixo. Aí eu fui entendendo os propósitos de Deus. Não, primeiro, você não está preparada para receber. Aí eu aprendo uma coisa, tem coisas que nós não estamos preparados, porque nós vamos perder a bênção lá na frente. Tem situações que você não está preparado para receber, senão você vai perder a bênção. Aí Deus permite Satanás tocar para mostrar que ele que manda, que ele que está no controle, que você não está preparado. E que diante dessa barabai decanta, desse propósito, ele está te preparando para algo lá na frente. Você não pode estar entendendo hoje, como eu antes era, eu não estava entendendo. Mas lá na frente eu fui entender os propósitos do Senhor. Eu fui entender, primeiro é se humilhar. Primeiro é servir a Ele. Primeiro é entender os propósitos da qual Deus ele tinha sobre a minha casa, sobre a minha vida.
E Deus está dizendo para alguém, entenda os propósitos do Senhor, entenda, primeiro é servir, primeiro é fazer a vontade dele, para que Deus ele possa entrar com a restauração, para que Deus ele possa mudar o teu cativeiro como mudou o cativeiro de Jó, porque Deus ele é fiel. Aquilo que o céu já decretou na minha e na sua vida, ele é fiel para cumprir. Aquilo que Deus já falou sobre a minha vida, sobre a tua casa, sobre a vida do teu esposo, sobre a vida dos teus filhos, ele é fiel para cumprir. Mas entenda os propósitos dele, entenda o trabalhar dele. Porque aprenda uma coisa, tudo é dele, a glória é dele, o poder é dele, tudo aqui é para ele, nada é para mim e para você. Nada é para mim, nada é por mim, tudo aqui é dele. Seja humilde diante da presença do Senhor. Porque Deus ainda está buscando verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram o Pai em espírito e em verdade. Aqueles que reconhecem que sem Deus não é nada. Aqueles que reconhecem que sem Deus não pode fazer nada. Aqueles que reconhecem que sem Deus você não vai chegar a lugar nenhum. Aqueles que reconhecem as suas fraquezas mediante as lutas. Aquele que reconhece que mediante as lutas, que sem Deus, não vai chegar a lugar nenhum. Ele só quer que você reconheça. Ele só quer que você reconheça que Ele é o Deus da tua vida. Ele só quer que você reconheça que Ele é o Deus da tua casa. Ele só quer que você reconheça que a dor do luto que você está vivenciando, que Ele é o Deus que pode passar o bálsamo do Espírito Santo, que Ele é o teu ajudador, que Ele é o teu amigo fiel, onde muitas das vezes muitos te abandonaram, viraram as costas, porque é muito fácil, missionário Adriano, é muito fácil, irmão Glauber, é muito fácil, irmã José, é muito fácil, irmã Jaqueline. A nossa casa está cheia quando tem dinheiro, quando o banquete está cheio, aí eu quero ver se verdadeiramente nós vamos ter amigo fiel. É quando as portas estão fechadas, é quando nós estamos passando financeiro, que está lá embaixo. Quando nós olhamos a conta bancária e falamos, agora eu não tenho nada. Aí quando o nosso celeiro está vazio, eu quero ver se verdadeiramente você vai ter amigo fiel que vai enviar e vai ser o cuidador da provisão sobre a tua vida. Porque é muito fácil, mas a nossa casa está cheia quando o banquete está grande, quando tem dinheiro na conta, quando tem propriedade, mas eu quero ver se você tem amigo fiel no meio dessa dor que você está vivenciando. Aí eu quero ver se você tem amigo fiel, para te ajudar com a palavra amiga, que Deus ele vai mudar o teu cativeiro, que Deus vai mudar a tua história, que Deus vai restaurar tudo que tu perdeu. Porque muitos para nos julgar, para nos apontar, tem muitos. Muitos para falar, mas não é uma serva de Deus, mas ele é um servo de Deus, por que está passando aquela situação? Para nos julgar tem muitos, mas eu quero ver verdadeiramente se você vai ter um amigo fiel igual a ele, que se chama Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, que nos deu a vida eterna, que teve um propósito de salvação, que levou chibatadas, que foi crucificado na cruz do Calvário, que levou pregos ali sobre as tuas mãos cravados, com coroa de espinho cravada, quantas chibatadas. Eu quero se você vai ter amigo fiel, verdadeiro, igual Jesus Cristo, tudo que passou por mim e por você para nos dar a vida eterna. Aí eu te pergunto nesta noite, será que teu amigo passaria tudo que Jesus passou por mim e por você? Será que ele dava a vida por mim e por você? Será que ele vai te ajudar no momento a qual você está passando difícil? No momento da dificuldade, no momento da dor, no momento do desespero, no momento da angústia. Aí eu quero ver se a nossa casa vai estar cheia, para nos ajudar em oração, para nos dar uma palavra amiga, um ombro amigo quando nós estamos necessitados. Quantas vezes você se encontrou sozinha, quantas vezes você se encontrou sozinho, no momento da dor, da dificuldade, do desespero, da dor do luto, não tinha ninguém para você desabafar, para conversar.
Mas você lembra que seu amigo fiel, verdadeiro, Arabai Decanta, estava o tempo todo presente do seu lado, ouvindo o teu choro, colhendo as tuas lágrimas, te dando um ombro amigo, te sustentando, te carregando no colo. Arabai Decanta, Oremandehai Decanta. Quando eu entro na história de Jó, eu vejo a situação. Porque são poucos. Podemos contar no dedo, Arabai, Demanchodehai, Decanta, eu vejo por mim. Podemos contar nos dedos, Arabai, Decanta. Será que o momento do seu casamento que está desabando, tem uma amiga que fala, você vai conseguir. Deus, ele vai mudar, ele vai libertar, ele vai restaurar. Será que você tem um ombro amigo, um ombro amiga, para falar que Deus vai mudar a história da tua esposa? Será que você tem um ombro amigo para falar que Deus vai mudar o teu cativeiro, que as portas vão se abrir? Eu te faço essa pergunta nesta noite, você que ainda vai me ouvir. Mas eu quero te lembrar que Jesus, ele não te abandona. Jesus, ele está do teu lado, segurando as tuas mãos. Eu tenho poucas amigas. Tenho poucas, mas a que eu tenho, Arabai, Deus tem mostrado a fidelidade. Mas ele me mostra que ele nunca me desamparou, que ele está do meu lado. Ele me mostra que no meio das percas, ele está segurando as minhas mãos. Ele me mostra que no momento das portas fechadas, ele sempre esteve comigo. Por isso que eu prefiro adorar, Rabai, Decante, Oremandeá. Por isso que eu prefiro servir a ele do que estar blasfemando, colocando Deus na parede, achando que Deus é meu servo. Não. Eu prefiro meio à circunstância, eu estou aprendendo. Deus, ele tem um propósito. Eu sei que ele tem algo maior na minha, da tua vida. Eu sei que ele tem algo grande, ele está te preparando, ele está te fazendo você, Arabai Decanta, para ser um guerreiro, uma guerreira. Ele está te preparando, você não pode estar entendendo hoje, mas ele está te preparando. Ele está te preparando. Ele tem um propósito. Não queira questionar, vai servir a ele. Não queira questionar, vai adorar ele. Arabai Decanta, vai adorar ele. Coloca somente a tua fé em ação, entrega nas mãos dele. Entrega nas mãos do Todo-Poderoso. Entrega nas mãos do grandão da Galileia, do grande eu sou. Entrega nas mãos dele, que ele vai agir por mim, por você. Que ele vai fazer por mim, por você. Fala com ele, ele é seu amigo fiel. Ele quer mostrar para mim, para você, que ele é seu amigo fiel, ele é seu amigo verdadeiro. Ele quer mostrar para mim, para você, que ele está contigo. Muitas das vezes nós decepcionamos, que achamos que é amigo. Achamos que é amigo. Aí nós decepcionamos. Aí nós vamos questionar com Deus. Aí nós vamos querer colocar Deus na parede. Fala com ele porque ele vai te ajudar. Fala com ele porque ele quer mudar a tua história. Fala com ele porque Deus, ele vai restaurar. Quando Jó estava orando pelos seus amigos, Deus, ele mudou o cativeiro de Jó. Jó, ele podia estar ali querendo debater com seus amigos. Jó, ele podia estar falando bravo, podia estar nervoso, falando palavras para machucar os seus amigos, mas não. Ele preferiu, no meio da dor, no meio do luto, no meio do cativeiro que ele estava vivenciando, ele preferiu orar pelos seus amigos. Será que você tem orado pelos seus inimigos? Será que você tem orado, fazendo a diferença por aqueles que estão te julgando, aqueles que estão te apontando? Você está orando para aqueles que estão te perseguindo, caluniando? Você está orando, entregando Arabai Decanta para Deus? Falando, Pai, o Senhor está vendo os julgamentos, apontamentos, a perseguição, mas eu entrego o Senhor nas tuas mãos. Porque enquanto nós queremos debater, queremos ir atrás, queremos falar, queremos ainda gritar, Arabai Decanta, é Deus que vai nos responder. É Deus, missionária Maria Rodrigues, que não vai nos responder. É Ele que vai nos responder. É Ele, Arabai Decanta, que vai falar por mim e por você. Não, Arabai Decanta, queira debater. Porque a Bíblia fala
que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E pessoas a qual está nos julgando, a pessoas a qual está nos perseguindo, irmãos, são o inimigo da alma. Nós vamos querer lutar com o inimigo da alma, não. Nós vamos entregar diante das mãos do Senhor. É porque Ele vai agir por mim, por você. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Eu não sei qual é o propósito de Deus na tua vida. Eu não sei qual é o propósito de Deus na tua casa, na vida dos teus filhos, na vida do teu esposo, nas portas fechadas. Deus tem, ele tem um propósito. No celeiro vazio, ele tem um propósito. Mas eu quero dizer para você, seja fiel. Seja um dos remanescentes da face dessa terra. Seja obediente, seja sincero, seja reta. Seja verdadeira diante da presença do Senhor. Não questiona. Deus, ele permitiu Satanás tocar nos bens materiais. Enquanto Satanás veio de rodear, passear sobre a terra, ele permitiu que ele tocasse nos bens materiais, mas não na vida de Jó. Aí eu digo algo da parte do Senhor. Arabai decanta. Não queira Deus, Arabai decanta, tocar na sua vida, para você voltar para os caminhos do Senhor. Para você voltar para os propósitos do Senhor. Porque Deus falou comigo, se tu não se consertar, eu vou te deixar na sepultura. Por causa da desobediência, nós pagamos preço. E muitas das vezes o preço não tem como nós voltarmos atrás. Ele permite situações para que nós possamos colocar e ter um posicionamento verdadeiro diante da presença dele. Entenda uma coisa, tudo que você está passando é para você ainda buscar mais. É para você orar mais, é para você jejuar mais. É para você entender que quem faz e quem pode ainda é ele. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua casa. Eu quero orar por portas abertas, restauração. Porque assim como talvez você teve essas percas, Deus ele vai te dar o dobro. Porque através da oração de Jó pelos seus amigos, Deus restaurou, deu 7 filhos, 3 filhas, devolveu tudo quanto Jó tinha perdido, a fazenda, os bens materiais. Porque Deus ele é fiel. Deus ele é fiel para cumprir. Eu quero dizer, não desista. Não desista. Seja forte, seja corajoso. Seja forte e seja corajosa. Porque Deus, ele é contigo. Não desista. Só permaneça. Permaneça. Seja fiel até o fim. Porque a Bíblia fala, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Ele venceu. E eu quero dizer que você também vai vencer. Nós estamos sujeitos a passar aflições, vamos estar sujeitos a passar deserto, momentos difíceis, a dor do luto, até que ele venha me buscar, até que ele venha te buscar. Mas tem de bom ânimo, não vai ser fácil. Servir a Deus não é fácil. Não é só mar de rosa, tem espinhos. Tem um hino que fala, a vida não é só de rosas, existem espinhos também. Oh, aleluia, existem espinhos também. E quando o autor deste hino estava e criou a letra desse hino, estava adorando esse hino, ele mal sabia que este hino ele iria vivenciar a dor do luto. Arabai decan. E ainda ele fala, mas só Deus sabe o valor que a gente tem. Arabai decan. Arabai decan, choremanderrai. Quando ele estava louvando este hino, ele mal sabia que ele iria vivenciar a dor do luto dentro da sua casa. Ele mal sabia, Arabai decan, Arabai decan, que ele iria vivenciar como o Jó vivenciou, perdeu uma filha. Mas eu aprendo uma coisa em tudo, Deus ele tem um propósito. Pai, eu quero aqui, Espírito Santo, Arabai decan. Mesmo meu pai, Jó ele vivenciando, Senhor, aquela dificuldade, aquela dor do luto.
Ele foi um homem temente, um homem sincero, um homem reto, e que se desviava da aparência do mal. Que nós viemos fazer como Jó, Pai. Que nós viemos ser sinceros, retos. Que nós viemos desviar, meu Pai, do mal, do pecado, dos pratos armados de Satanás. Que nós viemos, Pai querido, Arabai, decanda somente te adorar, te servir verdadeiramente. Que nós não viemos querer entender os teus propósitos, só viemos confiar, descansar e crer. Porque essa é a chave, obedecer, confiar, crer e descansar. É a chave, meu Pai, da vitória. Pai querido, eu quero nesta noite pedir, Senhor, por onde, meu Pai, essa mensagem for levada. Por onde, meu Pai, essa mensagem, Pai, for ministrada no coração. Eu quero profetizar a restauração. Eu quero profetizar o cativeiro mudado. Eu quero profetizar a paz, a alegria sobre lares. Porque muitos, Pai, em meio à dor do luto, em meio à situação difícil, já não tem paz, já não tem alegria. O inimigo tem trabalhado, o inimigo tem sondado. Porque o inimigo está ao nosso derredor. Ele ouve aquilo que nós falamos. Ele só não lê nossos pensamentos, mas ele ouve, ele escuta. O inimigo é astuto, ele é sagaz. Ele não tem brincado nesses últimos tempos. Ele está tragando vidas, Pai. Mas eu quero te pedir, Senhor. Faça os teus filhos, as tuas filhas entender o propósito a qual o Senhor tem sobre a vida deles. Que eles não venham questionar, que eles somente venham adorar. E que nós viemos adorar até quando o Senhor, meu Pai, nos buscar. Até o nosso último respirar. Me ensina a ser servo. Me ensina a te buscar. Me ensina a ser sincero, temente, obediente. Me ensina a te servir. Porque eu creio nos teus propósitos sobre a minha vida. Quero aqui agradecer, Pai, por esta oportunidade. Quero aqui glorificar, porque em tudo o Senhor tem um propósito. Fica conosco, dá um final de semana abençoado. E como eu sempre, Pai, tenho falado, que venha faltar tudo, mas menos a tua presença. Amém? Aleluia.